Gravação iniciada. Para quem chegou depois, é a página 5 da apostila, volume 4. Tá? Gênero dissertação escolar. Meninos, a gente precisa entender o que a gente quer com a dissertação escolar. Porque veja bem, quando a gente pensa, ou lê primeiro isso, dissertação escolar, a gente pensa, uma dissertação pode ser produzida somente na escola. Mas aí a gente sabe que falou em dissertação escolar hoje em dia, fala-se em Enem. E o conteúdo aqui na apostila, ele se inicia justamente com uma redação do Enem. Então a gente consegue entender com isso que quando ele fala de dissertação escolar, ele está falando, vamos dizer que indiretamente, né? Mas ele está falando da redação do Enem, que é hoje, né, assim, é o foco. Por quê? Vamos pensar como chega isso. Eu vivo repetindo isso, eu falo para vocês já há muito tempo. Todas as vezes que vocês forem se preparar para uma prova, ai, tá bom, Ana, obrigada. Sempre os problemas, né? Ela tava aqui, né? Obrigada, Ana. Sempre que forem se preparar para uma prova, pensa que você precisa entender o seguinte: o que essa prova quer de mim? O que ela vai avaliar em mim? E aí você se prepara falando aquilo. É mais ou menos assim: eu vou falar o que o outro quer ouvir. É exatamente como no dia a dia, quando você vai conquistar alguém, você vai falar o que a pessoa quer ouvir para ser conquistada. Quando você quer alguma coisa do pai ou da mãe, você fala o que ele quer ouvir. Ah, mãe, eu vou a uma festa assim, 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 mas mãe, lá vai ter adulto, os pais do dono da festa vão estar lá, eu volto cedo. Você usa como argumento aquilo que você já pressupôs que a mãe vai querer ouvir. Você não fala, a festa vai ser massa, o fulano vai estar lá, não sei o quê. Não é o seu pressuposto, né? Você fala aquilo que o outro quer ouvir. Pois bem, então vejam que vocês já sabem fazer isso, né? Já sabem. Já conseguem isso. Quando chega numa prova, é a mesma coisa. De lei, né, Fê? De lei. Falar o que o outro quer ouvir, deixar o outro feliz, né? Aí o outro finge que acredita, né? Porque, gente, vamos combinar. Os pais foram adolescentes, foram filhos, eles conhecem essas técnicas todas, né? Eles conhecem, então eles sabem bem quando vocês estão mentindo, né? E fingem que não, né? Porque sabem o que é ser adolescente. Então vocês já sabem, quando chegarem numa prova, meus queridos, vocês vão fazer a mesma coisa. Entendeu? Vocês vão fazer a mesma coisa. Estudar o estilo da prova. Como é essa prova? É uma prova, tipo, Enem é de um jeito, vestibular é de outro, se eu vou fazer um concurso público é de outro, se eu vou fazer uma entrevista de emprego é de outra. Então, eu preciso organizar a minha fala dependendo daquilo que ele quer de mim. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A pessoa hoje em dia, que é essa pessoa que fala com vocês, por acaso a professora de redação e de língua portuguesa, hoje em dia eu sei tudo isso. Mas antigamente eu não sabia, eu era pateta, gente, eu era pateta para essas coisas. E eu não me esqueço até hoje. A primeira vez que eu fui tentar um estágio na vida. A primeira vez que eu fui tentar um estágio. Eu no ensino médio, gente. Idade de vocês. Ensino médio, me inscrevi para um estágio e tal. Cheguei lá, fiz o teste, passei tudo. Eu, inocente, eu querendo ser honesta, sabe?
a pessoa que não sabe ser desonesta, querendo ser honesta, falei o seguinte, que, bom, eu estudava de manhã. Eu estudava no São João Batista, lá em Cariacica 7. Algumas pessoas aqui podem conhecer. São João Batista, lá em Cariacica 7. Saía, né, quase meio-dia. Tá. Na época, nossa, um século para chegar no centro, pertinho de casa, né? Pois é. E consegui um estágio lá na Reta da Penha. Inviável eu sair da escola e chegar 1 hora no estágio. Inviável, né, gente? Aí, o que eu tinha? Pra conseguir estágio era aquela coisa assim, ficar sem comer. Depois eu aprendi, fiquei muito, muito tempo da minha vida sem almoçar para poder chegar a tempo no trabalho. Gente, muito tempo. Mas aí a pessoa, querendo ser honesta, foi falar assim com a mulher lá que estava fazendo a seleção. Que eu não conseguiria chegar 1 hora e tal, se eu podia negociar, entendeu? Eu chegava um pouquinho mais tarde e saía um pouquinho mais tarde. Meninos, é super honesto, mas tipo, ela tá fazendo uma seleção, ela tem vários candidatos. Ela quer alguém que cumpra o que está determinado lá. E a pessoa aqui, querendo ser honesta, já avisou antes de conseguir o estágio, já avisou que não ia chegar no horário. Pense, conseguiu o estágio? Claro que não, né? Claro que não conseguiu ter, com toda a honestidade, porque não era o que ela queria ouvir. Não era. Depois eu aprendi isso, né? Tanto que depois eu fiz o caminho inverso. Já fazendo faculdade, a primeira escola que eu trabalhei foi o São João Batista. Ou seja, a primeira escola que eu trabalhei na vida foi a escola que eu tinha feito ensino médio. E aí, calculo que era sair da UFES meio-dia, 11h30. Não terminava meio-dia, não. 11h30. Para estar em Cariacica Sede, 1 hora da tarde. Lá no São João Batista. Então, vocês calculam quanto tempo da minha vida eu já fiquei sem almoçar, né? Mas, jamais que eu chegava de novo e falava, não, eu não vou conseguir chegar para a primeira aula, faça meu horário só a partir da segunda. Não, não era possível. Então, a gente vai aprendendo também ao longo da vida o que a gente, como falar, o que falar, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo e como, né? Principalmente o como falar. Então a prova é a mesma coisa. Eu preciso saber o que ela quer de mim. Eu preciso saber. O que acontece com a redação do Enem? Enem, todo mundo aqui sabe. E vocês vão fazer Enem o ano que vem. E vamos pensar bem, meus queridos, que a gente tem que se preparar muito bem por não sabermos o que nos espera o ano que vem. O ano que vem pode estar tudo de volta ao que era antes, mas não. Pode estar tudo ainda mais confuso. E eu fico insistindo, eu insisto muito com a terceira série em relação a isso, para eles não desistirem e tal. Mas a gente tem que pensar o seguinte: muita gente da terceira série vai desistir do Enem esse ano para tentar o ano que vem. Então, o ano de vocês vai ter um número grande de concorrentes. Por isso, minha recomendação é: vamos começar a nos preparar, sim, desde já. Certo? Desde já a gente se prepara. Não estamos exatamente neste momento com o conteúdo da apostila. Olha, o conteúdo da apostila que está trabalhando dissertação do Enem. Lindo, perfeito, né, Fê? Então, vamos sim. Não é ficar com aquele comportamento assim, não, só vou precisar disso o ano que vem. Meus amores, vocês já perceberam que fazer planos não, né? É bom a gente ter um roteiro de vida, mas que o turbilhão pode vir e mudar tudo. Então a gente tem que se preparar, estar preparado para todo tipo de coisa. Apostila de vocês, segunda série, traz dissertação escolar, que é a do Enem. Vamos sair da segunda série sabendo pelo menos o básico a respeito disso. Pelo menos o básico. E a terceira série vira como prática, certo? Então, o Enem,
é de que tipo de prova? Dissertação argumentativa. Por que dissertação argumentativa? Na verdade, esse é o tipo de redação que aparece na maioria dos concursos. O que é uma dissertação argumentativa? Ela vem em oposição a uma dissertação expositiva, que normalmente é o que o povo começa fazendo, gente. Dissertação expositiva é o seguinte, você vai escrever e você sai assim, colocando todas as opiniões que existem a respeito daquele conteúdo. Ah, porque tem gente que vê assim, tem gente que vê assim, tem gente que vê assim, então sai colocando toda a informação que existe a respeito daquele conteúdo, mas você não se coloca. Isso é uma dissertação expositiva, é no sentido de expor. Eu exponho, dissertar não é apresentar opinião, então eu exponho as opiniões que existem a respeito daquilo, não necessariamente a minha opinião. Eu posso fazer esta no Enem? Não. Riscadinho aqui, proibido. Não, você não pode. Não é ela que você vai utilizar, ok? É a dissertação argumentativa. Bom dia, Lila. Tá, tô indo. Lila, não liguei a câmera porque tá travando, tá bom? E eles estão me ouvindo bem, então tá certinho. Tá bom. Obrigada por perguntar. Então, meninos, vejam. Vamos trabalhar com a dissertação argumentativa. O que significa isso? Defender. Meu Deus, apresentar seu ponto de vista. Apresentar e defender sua tese. Por que está com esse negócio? Fala aí, galera. Apresentar e defender sua tese. O que é tese, minha gente? Tese é opinião. Por favor, opinião não é com P mudo. Por favor, eu encontro no ensino médio alunos escrevendo opinião com P mudo. Não, por favor, não, ok? Apresentar e defender sua opinião. O Enem quer isso de você. Por quê? Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ele foi criado para preparar, para verificar o seguinte: este aluno que está terminando o ensino médio e vai ou para uma faculdade ou para o mercado de trabalho, ele está preparado para isso? Preparado em que sentido? Ele é bem informado a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo, ele é bem informado e ele sabe se posicionar a respeito dessas informações que ele adquiriu? Desculpa. Então, primeiro ponto, o que você precisa mostrar? Que você é informado, bem informado a respeito do que acontece no mundo em que você está vivendo. Segundo, você sabe se posicionar a respeito disso. E a redação é simplesmente isso. Simplesmente isso. Você se posicionar a respeito de um tema. E aqui ele vai colocar a redação nota 1000. Gente, o número de redações nota 1000 tem caído de maneira absurda no Enem, sabe? Coisa assim, atualmente, nos últimos anos, não chega a 100 o número de redações nota 1000. A contar, que é no Brasil todo, a contar pela quantidade, a contar que o número de zeros passa de 1000, o número de zero passa de 1000 e o número de nota 1000 não chega a 100. Então a gente entende, se o Enem é um sistema para avaliar o ensino médio, avaliar, o que a gente tem como resposta sobre isso é não. O jovem não está saindo bem preparado do ensino médio. Não está saindo. E isso vai influenciar
nos cursos tanto no mercado de trabalho, né? Porque assim, as pessoas estão entrando no mercado de trabalho sem estarem preparadas e entrando na faculdade sem estarem preparadas. Tanto é que dizem que a cada ano o número a pontuação para se entrar nas faculdades diminui, né? E o curso fica com uma nota baixa também. Felizmente, né, não sei se vocês viram, a UFES teve 10 cursos como nota máxima, na verdade, na avaliação. 10 cursos é um número considerável, né? Eu sei que algumas engenharias, esqueci quais os cursos todos, mas foi um resultado muito bom. E aqui tem uma redação nota 1000. Eu não sei se vocês viram que eu coloquei no portal educacional 2 redações acima de 800. Lá na escola eu coloco no mural, né? Lá na escola, todo mundo da terceira série, que a redação vai para a corretora. Quem tira acima de 800, eu coloco ali no mural, no corredor. Como não estamos presenciais e não temos o mural, eu vou colocar no portal educacional. Por que isso, gente? Ler redações bem escritas desenvolvem na gente um estilo de escrita. Você não vai copiar, você vai se inspirar naquele jeito daquela escrita, entendeu? Então, lê redações acima de 800 e nota 1000 de preferência, é muito bom para que você perceba. Ah, Fabrícia, eu não sei como começar uma redação. Leia redações nota 1000 e veja como as pessoas começaram. Veja como elas começaram para você começar. Ah, elas começaram como informação? Sim, comece com informação. Elas começaram já apresentando a tese, vai verificando isso. Então é muito bom. Eu coloquei lá 2 redações, as 2 da Bruna, da terceira série, e tenho mais uma para colocar. Eu coloquei 800 e 840, e tem mais uma para colocar, estou esperando ela me enviar, 880, também da Bruna. A gente começou a enviar, tem mais ou menos um mês que a gente começou a enviar as redações para a corretora. E desde então, todas as redações que a Bruna enviou, ela tirou acima de 800. E por que eu tô repetindo a questão da Bruna? Porque aí entra no outro ponto que eu quero falar aqui com vocês. Deixa eu beber uma água, que vai estar sumindo. Bom, o primeiro ponto, porque eu disse aqui, ó, o primeiro ponto é você se informar. Seja bem informado sobre tudo. Aquilo que você acha que é o assunto mais banal, não, ele é importante. Sobre tudo, tá? Segundo ponto, treino. E aí entra a questão da Bruna que eu estou falando. Desde que nós paramos com as aulas presenciais, a Bruna, ela não deixa, eu continuei passando, né? Temas semanais. Desde o início da pandemia, da suspensão das aulas, toda semana eu coloco lá no portal educacional os temas. A Bruna fez todos. E a Bruna me mandava mensagens assim: Fabrícia, preciso de plantão. Foi a pessoa da turma dela que eu mais fiz plantão, porque ela me pedia. E o que era engraçado é que ela praticava, e ela chegava pra mim e falava bem assim: preciso de plantão porque eu não sei fazer nada. Tirando nota boa. Aí vinha um outro que tirava uma nota baixíssima, eu marcava o plantão, ele mandava mensagem falando que não precisava do plantão não, que não tinha dúvida. Como assim não tem dúvida? Gente, como assim? Então, eu quero que a Bruna sirva de exemplo. A corretora já olhou, já corrigiu 3 redações dela. As 3 foram acima de 800 pontos. 840 a primeira, 800 a segunda, 880 a terceira.
Sorte, nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Dedicação, escrita, reescrita. Ela mandava o texto para mim, eu colocava as observações, devolvia para ela, e ela me mandava assim, eu posso reescrever e te mandar? Então, treino é fundamental. E aí você tem que colocar na sua cabeça. Colocar na sua cabeça que você quer fazer faculdade? Quer fazer faculdade, você vai ter que passar pelo Enem. Ah, eu quero fazer o UVV. O UVV tem prova de redação, né? O UVV tem prova de redação também, que é uma dissertação argumentativa também. Ah, eu quero fazer, sei lá. Então, enfim, o que você for fazer tem prova de redação, gente. Não tem como fugir. Não tem como fugir de uma dissertação escolar. Por isso que ela entra aqui para você. No ano de 2014, teve esse tema aí que vocês não têm noção da quantidade de zeros nesse tema aqui. Porque olha só, o tema publicidade infantil em questão no Brasil. Em questão, o Enem adora colocar este termo. Adora, sabe? A violência em questão, a pandemia em questão, ele adora colocar isso em questão. O que significa isso em questão? Em debate, em pensamento. Você vai analisar a publicidade infantil. É isso que ele quer de você, que você analise este tema, publicidade infantil. Acontece que existem duas áreas relacionadas com a publicidade infantil. A publicidade infantil, a publicidade que é direcionada para as crianças, e a publicidade que é feita por crianças, tipo, ter crianças em uma propaganda. Só por esse início aqui de uma redação que tirou nota 1000. Uma criança imitando sons emitidos por porcos já foi uma atitude considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena comum no Brasil. Por este início aqui, vocês deduzem que o tema era a publicidade feita para a criança ou a publicidade que tem criança. A criança como um ator na publicidade. Preciso de respostas no chat. Vou repetir. Obrigada, Fernanda. O resto, né? O resto, né, meu povo? Feita para. Exatamente, Fernanda. Exatamente. E aí eu digo, sabia que uma quantidade enorme de pessoas zeraram a redação porque foram falar de crianças na publicidade. Aquela publicidade que tem criança como um ator, uma atriz. Tá, Fabrícia, mas com esse tema, publicidade infantil em questão no Brasil, não dá pra gente saber qual é. Sabe como a pessoa ficou sabendo? Pela coletânea. Coletânea. Material de apoio. Fundamental. A coletânea é fundamental. Material de apoio. Textos de apoio, sabe? Aparecem com textos de apoio, não importa. E este material é que orientou a escrita para afirmar o seguinte: olha, é a publicidade feita para criança, feita para a criança. E com isso, ela tirou nota 1000. E olha como ela começa, gente. Publicidade infantil. Perigoso artifício. Vamos por partes e analisarmos o que tem o Enem. Bom, o Enem vai analisar isso
você, né? Vai analisar que você vai defender seu ponto de vista. Eu costumo falar sempre, as pessoas detestam quando eu falo isso, mas eu não falo da boca para fora, eu acredito realmente. A dissertação do Enem é a prova de redação mais fácil que tem para fazer no Brasil. A prova mais fácil. Por quê? Eles têm as 5 competências que vão avaliar o seu texto. As 5 competências. Você já sabe, você tem ideia exata de como essas redações serão corrigidas. Ele te dá um material de apoio, não é toda a prova que dá material de apoio para você. Não é, tá? E tem uma estrutura fixa de correção. Por exemplo, no próximo final de semana agora, vai ter a prova de redação, vai ter uma vestibular e tem prova de redação de uma faculdade aqui do estado, uma faculdade grande. Esta faculdade ultimamente começou a colocar coletânea. Antigamente nem isso. Ultimamente ela começou a colocar uma coletânea. E aí ela coloca o tema e a coletânea tá. Só que ela não divulga como a redação vai ser corrigida. Quais os critérios de correção. Então o aluno faz e ele fica sem saber os critérios de correção. No Enem, isso vai acontecer? Não. Todos nós sabemos os critérios de correção. A redação vale 1000, dividida em 200 pontos para cada competência. E tem aquelas 5 competências apresentadas. As 5 competências. E você sabe, antes, gente, alguns meses antes, o INEP divulga a cartilha do Enem, explicando, dizendo como ela vai ser corrigida. Então, meus queridos, o que você precisa fazer? Pegar aquela informação que você tem e escrever do jeitinho que eles vão corrigir. Exatamente do jeitinho. Qual é este jeitinho? Competência 1. Norma padrão. Competência 1 é norma padrão. O que significa norma padrão? O que vai ser avaliado na norma padrão? Gramática. Gramática. Tudo de gramática. A concordância do seu texto, a pontuação, a acentuação, a ortografia, a regência que nós estamos estudando agora. A regência é fundamental. Quando nós estivermos estudando nas aulas de língua portuguesa falando sobre regência, eu quero que vocês fiquem muito atentos, inclusive para usar na redação. Porque às vezes o que fez você errar a regência foi deixar uma preposição de fora. Tá? Querem um exemplo muito prático de um erro? Quando você fala assim, o fulano prefere português do que matemática. Meus queridos, isso tem um erro de regência. Isso tem um erro de regência. Porque quem prefere, não prefere uma coisa do que outra. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Eu prefiro uma coisa a outra coisa. Então, essa frase aqui, o do, fica errado. E o correto é, o fulano prefere português a matemática. Também errado. A matemática. Só isso, então, vai fazer eu perder ponto? Se for só isso na sua redação toda, você não vai perder ponto, não. Tá? O Enem te dá, digamos assim, de brinde o direito a você cometer 2 erros gramaticais. Porque ele considera o seguinte, você está num momento de tensão, de estresse, aquela coisa toda, às vezes passa desapercebida alguma questão. Então, considerando isso, ele te dá meio que de gruja, de presente, de brinde, o direito de cometer 2 desvios gramaticais. Só que aí pensa,
Esses 200 pontos são de 40 em 40 pontos, né? Você não tira, por exemplo, 10, você não tira 190 numa competência. Então, quando você perde ponto, você já cai de 200 para 160. Isso é importante, olha, você começa a redação com 1000, tá? Você não ganha ponto, você perde. Você começa a redação com 1000. 200 pontos em cada competência. Então, eu tenho 200 pontos na competência 1, norma padrão. Cometi um desvio gramatical, deixei uma vírgula. Não, deixa passar. Deixei uma palavra sem acento. Não, deixa passar. 2 errinhos. Peraí que eu comento isso, Fê. Pontuação. Acentuação e regência. Já são 3. Ultrapassou o limite. Vou perder ponto. Qual a pontuação mínima que eu perco? 40 pontos. Então, 3 errinhos como este já fariam você cair de 200 para 160. Isso faz uma diferença gigante. Calcula lá no final. Em vez de 800, você tirar 760. Né? É o famoso só deixar em branco para não errar, Fernanda? Ah, boa pergunta. Uhum. Sabe por quê? Porque é a média dos corretores. A nota geral do Enem é média. Assim, dois corretores vão corrigir a sua redação. Né? Um não sabe do outro, um não sabe qual foi a nota que o outro deu, não. Essas notas não podem ter uma diferença muito grande, não, porque eles falam de discrepância. A nota deles tem que estar relativamente próxima, tipo, com um você tira 800, com outro você tira 840. Da próxima, o que faz? Soma as duas e tira a média. A média vai ser a sua nota, tá? Se der discrepância, o que é isso? É uma diferença muito grande de um corretor para outro, da nota de um corretor para outro. Aí vai para um terceiro corretor. Então, se tiver uma discrepância como essa, é complicado, né? Aí vai para um terceiro. Aí digamos assim, tirou 1000 com um, tirou 880 com outro. Aí digamos que no terceiro dá 960. 960 está mais próximo do de 1000, certo? Então ele cancela o 880, exclui e considera o 1000 e o 960 e tira a média, que aí dá a média quebrada, entendeu? Aí esse que teve a nota descartada, ele fica sob alerta. Ele fica sob alerta. E se acontecer isso com ele 3 vezes, ele é excluído do processo de correção. 3 vezes, calcula, gente, porque o corretor corrige 200 redações por dia. Por que ele é excluído? Por que o Enem faz isso? Para garantir que o corretor está corrigindo dentro dos critérios mesmo. Então você sabe, por exemplo, que o corretor não vai corrigir de qualquer maneira, que ele vai só olhar e dar qualquer nota só para dizer que deu a nota. Ele não vai fazer isso porque ele corre o risco de cair nessa discrepância, entendeu? Então, com isso, ele garante que o corretor está seguindo exatamente os critérios ali da correção. Inclusive, no curso de preparação de corretores, porque tem um curso antes, né? No curso de preparação, uma das tarefas é o seguinte: eles colocam redações já corrigidas, redações de outros anos já corrigidas. E você tem que dar a nota. Digamos, eu vou fazer esse ano, digamos, o curso para corretor do Enem. Aí, eles me mandam por dia 25 redações corrigidas. Redações de outros anos. Eu não sei a nota, eu não sei. Eu corrijo e dou a nota que eu acho que ela merece. Se eu não acertar exatamente a nota, ou eu não me aproximar, para cada erro de nota eu recebo mais 5 por dia. Então, pensa, eu tenho 25 por dia e cada nota que eu errar, eu tenho que corrigir mais 5 no lugar daquela ali como uma recuperação. Então, isso faz com que o corretor fique muito metódico na correção. Sabe? Ele é muito metódico para não ser uma correção subjetiva. Principalmente porque um não sabe.
não sabe do outro, né? Porque se fosse o caso assim, digamos, eu e Carla, né? Eu e Carla estamos lá corrigindo redação do Enem. Aí a gente tá sem vontade nenhuma para corrigir, aí a gente combina. Ah, Carla, vamos corrigir nada não. Vamos dar qualquer nota aí, tá? Só que no Enem, um corretor não sabe quem é o outro, entendeu? Não sabe que. Às vezes não é nem do mesmo estado, entendeu? Então não dá para fazer essas combinações. Então, Fernanda, é por isso que tem essas notas, é por isso que alguém tira 980, porque foi a média dos corretores, ok? A média dos dois. Gente, eu acho importante vocês saberem isso para saber até como se comportar. Outra coisa aqui em relação à norma padrão. Quando fala em norma padrão, muita gente acha que vai ficar só na questão de regra gramatical, mas não, o estilo do vocabulário também. Se você usa um vocabulário muito informal, ou se você repete muito as palavras, né? Repetir palavra demonstra o quê? Pobreza de vocabulário. Então, se você repete muito as palavras, ou se você tem um vocabulário informal, ou o contrário, tem gente que tenta enfeitar demais, sabe? Pega umas palavras super complexas, super formais para poder usar. Só que, como não são palavras comuns no vocabulário da pessoa, no cotidiano da pessoa, ela não sabe usar. Aí ela coloca aquela palavra linda lá no texto, mas a palavra fica fora de contexto. Não cabe, não casa ali, acaba não transmitindo a ideia que deveria transmitir. Então você precisa achar um equilíbrio, não ser informal, mas também não tentar rebuscar demais a linguagem, não, tá? Não tentar isso, não, ok? Então pensem sempre, a competência 1 vai analisar tudo isso. Terceiro ponto importante na competência 1, os erros são considerados de maneiras diferentes. Por exemplo, a ortografia da língua portuguesa é bastante complexa. Então, se o aluno escreve uma palavra que não é muito comum no vocabulário e ele troca a letra, um C cedilha por um S, uma coisa difícil no português, o Enem até considera. Mas aí, um outro erro que eu vi nas redações aqui de alguns. Brasil com letra minúscula. Este é um erro gravíssimo. Então, escrever Brasil com letra minúscula vai fazer você perder mais pontos do que você trocar um C cedilha por um S, tá? Então, a gente vai trabalhar isso antes da gente assim, entender as coisas que são analisadas numa redação antes de ler o texto lá, viu, meninos? Paro na competência 1 aqui por enquanto. Próxima aula a gente vê o restante das competências. Já estamos chegando aqui no finalzinho, ok? Muito obrigada pela presença de vocês, mesmo assim, desanimados, sonolentos, com esse perfil de sexta-feira. Mas tudo bem, animem-se. Tenham um bom final de semana. Juízo, se cuidem. Obrigada. Obrigada, Yasmin. Obrigada, meninas. Meninos, bom final de semana para vocês. Obrigada. Até semana que vem.